Só um minuto, eu posso... Deixa eu olhar aqui. Esse negócio de rede social. E aqueles podcasts, vocês pensam nisso também? Tá todo Sim. mundo- Já estamos ao vivo aqui. Tem um delay. 3 segundos, 4. Tá tendo retorno. Eu estou usando um fone de ouvido aqui para só compartilhar, começar a compartilhar aí. Vamos dar logo nosso boa noite aqui, né? Estamos iniciando aqui mais um programa em entrevista, número 9. Número 9, hoje teremos um entrevistado, vereador e ex-presidente da Câmara, vereador Wilmer Rezende do PDT. Dá aqui também o nosso boa noite ao Ademar, boa noite ao Ludovico. Vamos dar já essa boa noite. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Entrevistas, sem formalidades, sem frescura e sem cortes, pelo Facebook, para todo o Brasil e mundo afora. Teremos uma entrevista hoje, como muito bem colocou o colega Eduardo Rego. Estamos hoje aqui para a entrevista com o ex-presidente da Câmara Municipal de Timon, vereador Wilmer Rezende, do PDT. Então, dentro de instantes, estaremos dando início à entrevista. Mas antes, vamos ao boa noite inicial de Ludovico Almeida. Boa noite a todos. Estou ainda na fase tradicional de espalhar os links. Toda vez tem que fazer isso aqui. Mas vamos já iniciar aqui, só conferir aqui o retorno de áudio. Já tem muita gente aqui começando a... Tu já tem o link? Já tem o link, né? Já está no celular do Wilma também, já acabei de enviar. E sempre no início a gente... É tradição, né? Esse esquenta aqui, tem uns 10 minutinhos aqui para a gente organizar tudo. E hoje, Eduardo, nós estamos contando aqui com o auxílio técnico Um novo produtor. Do nosso produtor, do radialista famoso aí na cidade, o Danilo Assunção. Está colaborando conosco hoje. Agradecer ao Danilo que está aqui dando uma força aqui para nós. O Ludovico está fazendo o estágio. O Danilo sabe de tudo, é rádio. Tá ok? Inclusive o Danilo está colaborando conosco também, aí espalhando nas redes sociais, Brasil afora, né? Vamos já iniciar aqui. Danilo, que é um amigo pessoal aqui do vereador Wilmer Rezende. Queremos agradecer também a nossa querida espectadora que está ali nos vendo também, a doutora Patrícia Brivel. Também aqui agradecer a todos os amigos aqui dos meios de comunicação da nossa cidade que ajudam na divulgação, principalmente nosso amigo Galo. O Galo hoje disse que ia ter até uma pizza aqui hoje, que mandou o presidente preparar. Foi mais grosso o negócio, não foi pizza não, Galo. Mandou preparar uma pizza. Agradecer ao Galo, ao Mário Novaes, mais uma vez Danilo Assunção, Fredson Lima também, que sempre estão lá no seu programa lá ao meio-dia, levando a informação aí o público da nossa cidade. Então, estendo aqui também o meu abraço ao Galo, né? Nosso querido Jorge Simplício, o Galo, popularmente conhecido na cidade de Timon. O pessoal está querendo assistir, já tem muita gente online aqui. Eu ainda estou nessa fase ainda de espalhar, mas já estourou de audiência. Já enviou para o Danilo? Eu espalhei nos grupos, já viu já? Ah, tá. O Danilo está espalhando já? Eduardo, vê se tu entra aí no Notícia de Timon em Foco, eu tô com Vou ajudar dificuldade. aqui na minha transmissão. Se eu sair aqui, ele continua se transmitindo, não? Não, se tu colocou já na tua página ou no teu Facebook, ele lá está transmitindo. Não importa se tu sair. Então vamos já iniciar. Todos que estão nos assistindo aí, a gente inicia já, porque tem sempre essa parte aqui de... O nosso entrevistado já está apto aqui para responder todos os questionamentos. Aqui no 9. Já responderá tudo de forma muito Hashtag democrática. 9. Sim, depois eu olho. Não, isso aí não. Isso aí não. Tu não botou. Tá aqui. Eu vou fixar e colocar no topo. Então, enquanto isso, a gente pode começar a primeira pergunta do nosso presidente. Presidente, vamos ao nosso primeira pergunta. Geralmente o nosso espectador,
Nós conhecemos muito bem o vereador Wilmer Rezende, mas o espectador que está em casa, muitos deles de fora, de toda a região dos Cocais, às vezes não conhece pessoalmente e nem conhece a história do vereador Wilmer Rezende. Quem é o Wilmer Rezende e por que resolveu ingressar na política partidária? Bom, boa noite. Primeiro agradecer vocês aqui, né, pela entrevista, parabenizar inclusive, né, eu acho que a tecnologia ajuda a sociedade timonense, nós temos aqui vários blogs, vocês três, Danilo também, que é radialista, tem um blog, os outros que vocês já citaram, o próprio Galo, Novaes, tem essa parceria, né, na nossa comunicação. E a tecnologia veio com essa mudança e vocês acompanharam ela. Isso é importante, porque é um canal de comunicação importante. Democratização, né? Você vê do celular, vê do notebook, vê no trabalho ainda. Essa hora tem gente que está trabalhando, estendeu mais um pouco e tem a oportunidade. Então, agradeço vocês por ter vindo na minha casa também. Fica mais cômodo para todos nós, né? Minha família está aqui presente acompanhando também. Bom, eu sou José Wilmer da Silva Rezende, né? Nascido em 1/11/1980, faço agora em novembro 39 anos, sou mais um filho de um José e de uma Maria, né? Meu pai é José Araújo Rezende, minha mãe Maria Ivelta da Silva Rezende, e eu não sei explicar como eu parti para o movimento de juventude político partidário, até porque eu era uma criança muito tímida, quem me conhece sabe disso, quem estudou comigo. Eu era um jovem tímido e aos 15 anos de idade eu tive o meu primeiro contato com o movimento estudantil. E de fato que o meu primeiro contato eu já comecei assim com o pé direito, porque eu estava estudando e entrou na minha sala 2 jovens para falar sobre o movimento estudantil e no tempo nos chamavam para uma manifestação por conta da diminuição que o governo propunha naquele tempo para diminuir o número de vales estudantis. E na minha sala entrou o Evaldo Gomes, o deputado Evaldo Gomes, acompanhado do Lobão. E me chamou muita atenção, né? O Evaldo Gomes do Piauí me chamou muita atenção porque como eu era muito tímido, eles chegaram e falaram... Deputado, né? Isso. Meu primeiro contato com o movimento estudantil foi com ele. E aí eles chegaram e falaram o planejamento do movimento estudantil naquele tempo e tudo que eles falaram eu sentia, mas não conseguia dizer. Eu não consegui ir lá na frente dizer aquilo. E aí participei daquela manifestação, nós fomos para a Avenida Frei Serafim, paralisamos o trânsito, mas tudo com muita disciplina, não teve quebra-quebra, nada. Nós paralisamos o trânsito e tinha lá um carro de som aberto. Que ano foi isso? Em 1995. E tinha um carro de som aberto para os jovens ir lá falar. E os jovens iam lá e falavam, eu disse, poxa, esses caras dizem o que eu penso e eu não consigo me dizer isso. Só em pensar em ir lá, minhas pernas tremiam. E aí foi meu primeiro contato ali, tá? O primeiro passo. Isso, e ficou por isso mesmo. E aí em 98, eu tive outros contatos com o movimento estudantil, e aí de forma mais próxima, em 1999, em março de 1999, eu filiei no PDT. Primeiro partido. Primeiro partido. Eu já tenho 20 anos, primeiro e único. Eu tenho 20 anos de filiação no PDT, eu tenho 38 de idade, né? Faço 39 agora, mais da metade da minha vida filiado no único partido. E aí filiei no PDT, mas ainda de forma muito tímida. E com aquele... Alguém convidou? Convidou o conhecido como Luciano Gordo, o chefão, foi ele que me levou para o PDT. Nós tínhamos um time de futebol e esse time de futebol nós éramos muito unidos, né? Que era o Barcelona, você sabe, né? Campeão muito aqui em Timon, jogando futsal com os meninos. Eu era meio canela de pau, mais ou menos. Os outros meninos que eram bons, eram muito bons. Mas não era o dono da bola? Não, também não. E aí filiei ao PDT e ali eu fui conseguindo me manifestar pela participação mais efetiva nos movimentos de juventude, partidário, e aí eu consegui me manifestar, mas dali eu coloquei na minha cabeça que era o que eu queria. Eu vi que na política a gente tinha condição de transformar muitas vidas, né? Aquela luta de juventude, aquela ideologia de juventude não mudou. Eu continuo com aquilo ali tudo na cabeça e lutando para melhorar a vida de algumas pessoas jovens ou de faixa etária mais avançadas, não importa mais, né? Você ainda tem mais alguma coisa assim que destacar quem é o Wilmer? No início da carreira, né? Do início da carreira eu comecei como todo jovem. Nós começávamos aqui, era subindo nos postes, colando cartaz, fazendo colagem. Aquele famoso tradicional grude, né? Grude, fizemos muito grude lá no PDT e saímos com os cartazes do nosso candidato, colando em poste, colando em parede de quem autorizava. Quer dizer, você começou como um
militante, hoje é um vereador, presidente. E militante, continua na militância. O interessante é que algumas vezes a gente passava a tarde na rua fazendo colagem, panfletando, aí à noite nós tínhamos que ir em casa correndo, naquele tempo pegava um mototáxi, tomar um banho para poder falar à noite. Muitas vezes passava a noite inteira, né? Passava, viajamos muito, conheço, graças a Deus, o movimento estudantil, Maranhão, uma grande parte do Maranhão, e conheço vários estados do país participando de movimento estudantil também. Só fazer um registro aqui, o Galo foi citado ainda há pouco, e eu gosto muito dessa questão de parceria, né? Tem coisa que não tem preço. E ele está registrando aqui, mandando um aviso que está transmitindo pela Celestial Web FM, né? Pelo site 107. 100,7. 100,7. Ele botou 107 aqui, é 100,7. 100,7. Ele está, agradecer ele que está ao vivo nos assistindo. Obrigado, Mais uma Galo, vez, pela parceria. Um abraço ao Galo, e não tem a pizza não, viu, Galo? Foi melhor. Uma light, Galo, nós estamos de dieta aqui em casa. E agradecer porque em função dessa transmissão, agora a cidade toda está, quem quiser ouvir pelo rádio, né? A Celestial FM, né? E dentro das perguntas aqui, continuando aliás as perguntas, o Wilma já falou um pouco sobre ainda tem algo. Eu queria fazer só mais uma pergunta aqui em relação ao Quem histórico pessoal dele e político no início da carreira. Como você falou que começou no PDT, e quando, a partir daí, começou o relacionamento muito próximo com a família Leitor, a partir daí, da filiação? Não, meu primeiro contato que eu tive com o Chico Leitor foi em 1988. Eu tinha 8 anos de idade, porque meus pais votam no Chico desde a primeira eleição. Eu comecei a votar em 98 Desde e voto. Chico e Chico, né? Antes, Chico e Chico. Meus pais já votaram. Em 1988 tinha uma festa ali no Centro Artístico Operário de Monense, né, na Jaime Rios. E eu fui na Jaime Rios. O Correio ali. Não, era o da frente da Jaime Rios, como era o nome? Não lembro mais. Em frente, hoje ali, ao lado da pizzaria Navona, ao lado da academia. Centro Operário. E eu fui, e aí na mesa que estava meu pai, mais 2 tias minha, com os esposos, minha família, aí disseram, o Chico Leitor tá vindo aí. Aquele nome me chamou a atenção, Chico Leitor, achei um nome estranho, né? Aí ele chegou, cumprimentou todo mundo, disse, não, o Chico é candidato. Aí meus pais já passaram acompanhando ali. Aí foi mais ou menos no mesmo ano que eu tive o primeiro contato com o Luciano, com o Grego, o tio do Luciano, que hoje é meu amigo pessoal, uma das pessoas mais amigas que eu tenho aqui em Timon e tal. Então foi um vínculo de amizade desde ali, mas sempre amizade, voltado para o futebol, alguma coisa, mas não efetivamente na política. Tanto é que quem me chamou para filiar no PDT foi o Luciano Gordo, não foi o Luciano Leitor. Registrar aqui só para uma correção, o Galo acabou de mandar, é 100.7, FM 100.7. Então quem estiver pela cidade que quiser deixar o celular de lado, pode sintonizar na rádio 100.7, Celestial FM. Voltando aqui à questão das perguntas, você fez um histórico do início da carreira política. Como vereador já está no terceiro mandato, né? E teve a experiência de comandar por 2 vezes a Câmara. Eu queria que você destacasse, né? Assim, algo que assim, de importante na atuação como vereador, né? Na atuação como vereador durante todo esse tempo, algum projeto importante que... As realizações que você pode destacar como gestor da Câmara, né? Como gestor durante dois períodos. Bom, nós difundimos assim o trabalho da Câmara, nós organizamos algumas coisas que não tinham, por exemplo, a TV, pronto, a tecnologia na Câmara. Hoje tem uma TV que você lê no nome, sabe o vereador que está, o tempo, que antigamente, né, o tempo não era democratizado, uma campainha. Mas eu acho ali que dentro da Câmara, das ações que eu fiz, eu acho que as mais importantes foi ter resgatado a Fundacam, né, que estava fechada, e nós tivemos a oportunidade ali de formar, de expedir o diploma, mais de 800 garotos, só de informática, fora os que nós fizemos convênio com o Senai, todos gratuitos, né? Uma forma de trazer o povo para dentro da Câmara e também, ali não é nosso dever institucional, mas é o nosso dever moral, é o nosso dever político, né? E também com o convênio que nós fizemos com o Senai, que nós conseguimos dar curso de almoxarife, de técnico administrativo, que inclusive um supermercado grande que se instalou no nosso município, pegou, se eu não estou enganado, foi 6 jovens que terminaram o curso com a gente e já iniciaram ali no mercado de trabalho. Então, para mim, essas realizações para o povo, além de ter o tempo, isso me gera até uma confusão, o link da Câmara, que nós colocamos 4 rádios para transmitir, para democratizar as informações. Eu consegui
naquele momento, levar a população mais próxima dos vereadores, porque a gente sabe de um momento difícil político, as pessoas não gostam de políticos, estão avessos às políticas, e o vereador é o que mais sofre, porque nós estamos mais perto. E quando se está mais perto, você tem mais contato. Então, desse contato, aquelas pessoas que têm uma aversão política te trazem um desgaste maior. Mas depois disso, eu acho que foi a união entre os vereadores, que depois deu uma afastada, né? Mas na nossa primeira gestão nós conseguimos unir os vereadores, a oposição, a situação, discutir o que tinha que ser discutido, votava-se contrário do que achava que devia se votar contrário, mas nós tínhamos uma união grande, uma harmonia. Nós nos encontrávamos uma vez por mês com as famílias, todos os vereadores e suas famílias, para trocarmos, né, momentos de confraternização. Então, eu acho que dentro disso foi importante. Agora, dos meus projetos de leis importantes, eu destaco toda a área que você me perguntar, eu fiz um projeto de lei, no mínimo um, né? Eu tenho o prazer de dizer que hoje nós temos uma casa que cuida de meninas que são vítimas de violência ou exploração sexual, que foi um projeto de lei nosso. Qual o nome? Casa... Porque a casa não pode ter o nome Eu na sei, parede, aí me falha a assim. memória. Ah, tá, entendi. Guarumã, isso, Guarumã. É porque não pode, né? Nem o abrigo de idoso, nem as casas legalmente. Tem o projeto que institui o fardamento gratuito para os jovens alunos de escola pública, que também é um projeto que me orgulha muito, né? Tem projeto também para que as empresas que receberam qualquer incentivo fiscal ou tributário da Prefeitura de Timon ter 10% do seu quadro de funcionários de jovens de até 22 anos. Porque, Ademar, aqui, nós temos aqui vocês, que você é o mais experiente de todos, o Ludwig está no meio da história, o intermediário, o Eduardo, que é o mais jovem. Vocês hoje fazem um trabalho que vocês são seus chefes, né? Vocês são profissionais autônomos. Mas se você for procurar uma empresa privada, um meio de uma TV, por exemplo, para trabalhar na área de vocês, geralmente eles pedem pessoas que tenham mais experiência. E nossa visão foi essa. Poxa, como é que o jovem vai ter o segundo emprego se ninguém deu o primeiro? Não tem oportunidade. Então isso ainda é uma dificuldade que a juventude tem. Eu lembro aqui, vereador, que antigamente eu era criança ainda, eu me lembro que assim que o Carvalho chegou para a cidade, a gente tinha aqui aqueles empacotadores que era menor aprendiz. Isso aí podia ter assim, uma sugestão, né, para você levar para conversar com os empresários da nossa cidade, dar essa oportunidade para principalmente aqueles mais carentes que querem ter a experiência do primeiro trabalho. Poderia ser uma sugestão para você trazer isso novamente para a cidade de Timon, que hoje a gente chega num supermercado, é difícil você encontrar um empacotador. Eu me lembro que se não foi no primeiro mandato do Chico Leitor, tinha isso aqui na cidade, não tinha? Tinha, era o convênio com o governo estadual, aquele projeto era do governo estadual. E as empresas que aderissem àquele projeto teriam descontos, né, nos impostos. E aí era o menor aprendiz. E, inclusive, Eduardo, aquele projeto, como você lembrou, foi muito importante para a gente, porque a gente via ali os amigos da gente que você estudava, era seu vizinho, começarem a trabalhar. A própria juventude achava bom, as famílias achavam bom, mas aí eu participei de um contraste de realidade. Eu participei de um congresso brasileiro da UBS e que lá uma das maiores lutas era para extinguir aquilo ali. E eu ainda, meio sem entender, eu disse, por que querem tirar isso? Porque quem estava defendendo isso eram os estados do Sul, que tem uma oportunidade de emprego maior. E eles defendiam a tirada daquilo ali porque diz que a gente gerava uma juventude que se acostumava de então a fechar sacola, a apertar parafuso e que não teria a oportunidade de passar para dentro dos cargos administrativos da empresa. Então, olhando por essa versão, tinha sentido o que ele falava, mas só quem passou a necessidade que a gente passa aqui no Nordeste, com falta de emprego, etc., sabe o quanto aquele projeto ajudou. Poderia até ser um projeto que não fosse para um jovem levar a vida toda fazendo aquilo, mas ser um início, para ele pagar um estudo, um Aquele tinha prazo de início e de fim, até gerar 18. Fazer um registro aqui da audiência, hoje está batendo o recorde de pessoas online aqui, né? E a quantidade de comentários, às vezes eu não sou tão avançado nesse negócio de tecnologia. Também não. Mas os cabelos brancos estão provando. eu confio muito no Gabriel, meu assessor e filho. Aqui tem um monte de comentário, várias pessoas parabenizando, né, de vários lugares da cidade aqui. Depois eu vou tentar registrar
Né? Muita gente escrevendo aqui, é tanto que dá para perceber isso aqui. Verdade. Muita gente aqui. A gente depois dá nós vamos depois um tempinho só para a gente registrar as tentar pessoas. registrar isso aqui. Agora vamos aqui para a terceira pergunta Isso. aqui, né? Vereador, o que você pode nos relatar da sua experiência como vereador de oposição, que você foi no segundo mandato da ex-prefeito de Socorro, você passou... Primeiro. Segundo, 2008. Foi 2008. Me elegi em 2008. 2008 ele foi os 2009 a 2008 a 2012, né? 2009, 2012. 2009 a 2012, você foi vereador de oposição. E Isso. o que você pode nos relatar de vereador de governo? As duas experiências. Né? Rapaz, eu tenho essa felicidade de dizer para as pessoas que eu conheci os dois lados da moeda. Falta sempre um maior diálogo. Não existe saída num Estado democrático de direito que não seja o diálogo. Eu coloquei muitos projetos interessantes naquele período que foram todos derrubados em plenário. Até porque por questão política. Até porque um certo tempo só tínhamos de 12 vereadores no meu primeiro mandato, só tínhamos 2 na oposição. Né? Você e Eu e o Chagas. Chagas. Nós tínhamos só... Começamos com 4, terminamos com 2. E eu tive vários projetos interessantes. Por exemplo, eu coloquei um projeto de lei. Então veja só, vamos analisar. Eu coloquei um projeto de lei, naquele tempo passava-se por uma crise política, salários atrasados, etc, etc. E o governo reclamava muito da baixa dos repasses, isso que veio depois da queda, depois do PAC, veio aquele baque, né? E aí eu coloquei um projeto de lei que obrigava todos os veículos alugados para a Prefeitura de Timon serem emplacados em Timon, porque o ICMS é um imposto estadual, mas que volta para o município. O Estado manda uma parte do ICMS de volta. Aí já ia derrubado logo em plenário. Às vezes eu colocava um projeto de lei que já era derrubado na CCJ. E eu vi isso acontecer também quando virou o lado da moeda. Então o que eu tenho de dizer? Que como experiência me ajudou muito para que quando eu passasse ao outro lado, eu tivesse uma visão mais ampla do que é ser oposição. E dentro da minha gestão eu posso falar para vocês que acompanham isso, que eu tentei ser o mais democrático possível quanto presidente da Câmara. O mais democrático, você me viram ali que aguentei muita coisa, mas tirar fala de vereador, tirar direito de vereador, tirar projeto de vereador, tanto é que eu nunca, e aí eu tive a oportunidade de ter o Celso Tacuani, de ter o Juarez Moraes como secretário, eu nunca liguei para eles, bota isso na pauta ou tira isso da pauta. O vereador vem me procurar, e eles estão aí para comprovar. O vereador vem me procurar, eu digo, com o secretário eu não posso tirar o poder do secretário, esse poder aí é dele. Mas claro que se chegasse alguma coisa que eu achasse importante, eu dava como sugestão, mas dizer, bota isso, tira isso, não fazia, para que respeitasse sempre a democracia. E eu vou fazer uma pergunta aqui para você, que foi um tema muito debatido, e até você já levou isso para a tribuna, que a gente que acompanha sabe dessas coisas que acontecem, que foi aquela avenida ou a rua no bairro Novo Tempo. Jackson Lago. E você teve isso aprovado no período. Conte essa história, como foi que aconteceu isso? Mas essa história é interessante. Eu tinha colocado, porque como eu sou pedetista e o nosso grande... Eu sou brisolista e sou Jackson Lago de carteirinha. Eu acho que foi 2 grandes estadistas que esse Brasil já teve. Então, quando inauguraram o Novo Tempo, eu fiz o pedido aos vereadores que colocassem aquela avenida como Você Avenida era oposição. Eu era oposição. Tínhamos 2 na oposição, 10 na base. E eu fiz esse pedido aos vereadores, eu gostaria, porque faleceu, foi um grande estadista, ajudou demais a cidade de Timon, e aquilo foi entendido pelos vereadores, que era uma homenagem, não era uma homenagem para mim, era uma homenagem para um grande homem. E aí, rapaz, foi tudo acertado. E aí os vereadores disseram que votavam, depois o governo lá chamou os vereadores e mandaram votar contra. Eu disse que estava fazendo propaganda de alguém que era adversário, que Rosiana veio inaugurar, podia não gostar, e aí eu tenho que agradecer aos vereadores que tiveram a coragem de peitaram. E em especial o presidente da Câmara no tempo, o vereador Thales Joaquim. Manteve. Ele disse, rapaz, eu já falei de manhã que era a favor, de noite eu não sou contra. E aí os vereadores o acompanharam. E nós tivemos aquilo aprovado. Porque quem acompanha o dia a dia da Câmara sabe, né, que você já relatou isso lá em outras palavras, mas a população, principalmente quem está ali assistindo, talvez saiba dessa história hoje e hoje tem essa avenida ou uma rua lá? A avenida principal. A avenida Jackson Lago, que foi um projeto seu lá.
Mas na época ficou assim um clima que, tipo uma esperteza do Ilma na época, que o governo de certa forma muito forte, ninguém teve essa ideia, uma obra também muito importante para a cidade, e acho que se preocuparam com outras coisas, e na hora de identificar lá... Mas foi coisa sua mesmo mas é merecedor. Colocar isso, não foi? Foi a ideia minha, e os vereadores acataram, porque o Dr. Jacques, apesar de ter sido só governador por 1 ano e 3 meses, ele realizou muito em Timon, foram 47 poços que ele construiu na zona rural de Timon, asfaltamento, uma história, um grande prefeito, né, eleito por 2 vezes o melhor prefeito do país, então isso gerou, ele tinha uma simpatia até dos opositores, porque o Dr. Jacques, além de uma pessoa muito correta, ele era muito humano, mas acima de tudo ele era muito educado. Quem teve a oportunidade de conviver, o opositor chegava, falava mal, agredia o Dr. Jacques, e quando ele viu o cara, ele dava um abraço, ele era dele, era da natureza dele, ele era muito humano. Então, ninguém tinha rixa direta com o Dr. Jacques, ninguém. Ele era um exemplo de cidadão, infelizmente nós nos perdemos. Vereador Wilber Rezende, o senhor estava no comando da presidência da Câmara Municipal há um ano atrás. O que levou a base governista perder o controle da Câmara Municipal, no caso a presidência? Eu vejo como vários fatores. Nós tivemos uma disputa interna que começou antes, não estou dizendo que foi certo ou foi errado, porque a melhor coisa do mundo, Ademar, é a experiência, e a experiência ela só vem de 2 formas, ou com tempo ou com taca. Você não aprende, não adquire experiência sem ser dessa forma, só tem essas 2 formas. Nós começamos uma disputa muito antecipada, né? E gerou por conta dentro do grupo? Dentro do grupo, nós começamos antecipadamente um processo de eleição já para o final de 2018, já iniciou em 2017, em janeiro, fevereiro de 2017. Teve até uma votação para antecipar. Teve uma votação para antecipar. E aí o nosso grupo, claro, eu tinha sido presidente, consegui me reeleger presidente, e dentro do nosso grupo ficou acertado que eu não seria mais candidato a presidente, porque tinha que dar chance aos outros. E aí, entre os outros, nós tínhamos interessado até então o próprio vereador Juarez, vereador Jair, vereador Chagas. Até então, eram esses 3. E aí começou-se essa disputa, nós tivemos também a situação de termos alguns vereadores novos que não entenderam de como funcionaria aquilo. Tivemos algumas insatisfações com a minha gestão, com o próprio grupo político. Eu acho que isso que gerou a gente, que nos levou a perdermos essa eleição. Então foi um erro estratégico? Eu não diria que foi um erro estratégico, porque não teve estratégia, né? Foi uma coisa muito mais... Mas dentro dessa... Não foi tão planejado, né? Mas dentro dessa pergunta aí, você acredita que se tivesse se empenhado, se não fosse um vereador de manter a palavra como você manteve, não quis botar seu nome na disputa, se você tivesse entrado na disputa, você acreditaria que hoje você era presidente? Eu acredito que sim, até porque eu tive a sinalização de vários opositores, né? Dentro do grupo eu tinha os votos necessários para ganhar dentro do grupo. Se a eleição fosse interna e meu nome aparecesse, eu teria voto para ganhar e complementaria com a oposição. Eu tinha como. Eu acho que sim, né? E quem sabe dos bastidores, a gente que sabe. Eu acho que sim. Dizem que você tinha a ala mais radical da oposição ao seu lado. Eu tive, não posso deixar de dizer isso, não foi escondido, eu tive várias conversas com o próprio vereador antes, que era o líder, com o próprio vereador Ramon, que eles disseram para mim, o pai do vereador Ramon disse para mim que se eu fosse candidato, o filho dele votaria em mim. Ele disse para mim, mas... E houve gesto na tribuna, né? Houve gesto na tribuna. Eu fiquei entre a cruz e a espada, porque é o seguinte, se eu ganhasse essa eleição, eu estaria descumprindo algo que é muito importante, que é a palavra. E poderia gerar uma crise dentro do meu grupo, porque nem ia ficar todo mundo satisfeito. É claro que algumas pessoas, mas tu disse que não era, e agora tu foi. E essa satisfação, se gerasse esse rompimento que houve, eu levaria essa culpa. Por outro lado, o governo poderia estar com alguém aliado, para tentar facilitar essa interlocução entre a Câmara e o governo. Mas essa culpa também eu colocaria em mim, então eu não quis pegar essa culpa. Achei melhor. E você não quis arriscar isso e aconteceu da base na época perder 5 vereadores, né? Pois é. Aí, então, você poderia até ter arriscado. Não faltou um gesto do prefeito para lhe dar
é você conversar com a base, vamos votar, não faltou isso também do prefeito? Não, o prefeito, nas vezes que nós conversamos, ele sempre dizia a mesma coisa, gente, eu não quero me meter nisso, por favor, só somos adultos, entendam-se vocês mesmos, eu tenho tanto problema da cidade para resolver, eu não queria chegar aqui e dizer é o Ademar, é o Wilma, é o Ludwig, é o Eduardo, eu não queria me meter nisso, eu gostaria que vocês mesmo conduzissem isso da melhor forma possível, né? Tanto é que a gente veio conversar com ele mesmo mais diretamente já quando o processo já estava findando. Mas depois que aconteceu tudo, a derrota do governo, o prefeito alguma vez disse, rapaz, tinha colocado você mesmo? A gente nunca conversou sobre isso, é aqueles assuntos que você acha melhor deixar de lado, né? A gente nunca tratou mesmo. Essa assim derrota serviu como lição? Para mim serviu. Para mim, pelo menos, serviu. Você faria tudo de novo, da mesma forma? Manter a palavra? Sim. Sim, mas por outro lado, eu teria dito assim, o meu candidato é o Eduardo. Eu não teria ficado naquele banho-maria e deixar as coisas acontecer. Eu teria me posicionado, entendeu? Se fosse hoje. Outra oportunidade dessa, eu chegaria a dizer, o meu candidato é o Eduardo, meu candidato é o Ademar, meu candidato é o Ludwig, vocês que estão comigo, venham para cá. Entendi. Eu teria jogar feito logo isso. as claras para ver se não eu acho que o prejuízo seria menor. Pois é, então, mas isso ficou arestas no grupo depois da eleição? Não. Já foi resolvido. Foi resolvido, ficou todo mundo tranquilo. No mesmo dia que nós perdemos a eleição, nós viemos para cá, para esse fundo do meu quintal, nós vereadores, ficamos aqui unidos. Como é de costume, tomamos uma cervejinha, fizemos um churrasquinho para engolir essa derrota, pelo menos com a cervejinha. Só fazer uma correção aqui, você, vereador, um telespectador aqui está dizendo que Jackson Lago ficou por 2 anos, 3 meses e 17 dias. Você tinha falado que foi um ano. Esse aí conhece. 9 meses. Não, eu errei 2 anos e 3 meses. Eu falei 1 ano e 3 meses. Foi 1 ano e 7. Não, foi tu. 2 anos e 3 meses. Foi, ele foi caçado em março de 2009. É só para deixar Claro. Eu falei 1 ano e 3 meses, eu errei, me equivoquei. Mas eu sabia da data. Foi março. Ainda mais como pedetista, você não enganado, se eu não estou enganado, foi no dia 19 de março. Vereador Wilma Rezende, entrando aqui um pouco, nós estamos falando de política, mas entrando um pouco mais na questão política mesmo, partidária. O pré-candidato à sucessão do prefeito Luciano Leitor poderá sair do seu partido, o PDT, podendo ser o deputado Rafael Leitor, a secretária de Educação, Dinaí Veloso, ou seu nome. Há quem diga que você defende, é um grande entusiasta na defesa do nome do deputado Rafael Leitor. O que o senhor espera disso? Qual é a sua visão em torno Primeiro, disso? se existe mesmo. Existe mesmo? De fato existe essa possibilidade? Existe. Sair do PDT, sim, claro. Mas, nós seres humanos, a gente sempre procura o caminho mais rápido. Né? O caminho mais rápido, isso é natural. Você tem uma reta, que é a menor distância de 2 pontos. Ninguém quer fazer uma curva para chegar em um determinado local. Então, eu acho, e aqui é a minha visão, que hoje, vocês acompanharam algumas pesquisas, nós fazemos, vocês sabem, o Rafael Leitor hoje é o nome mais citado, tanto na pesquisa estimulada, como a espontânea. Ele sai na frente. De todas as que eu tive acesso, ele sai na frente. Então, no que eu estou querendo dizer, que o óbvio seria que é ele. Agora nós vamos à visão do prefeito. O prefeito vai respeitar o critério pesquisa, intenção de voto? Eu acredito que sim. Mas o que é que o prefeito acha, para tentar ser mais claro? Nós temos hoje o prefeito e um deputado, não é isso? O nosso deputado está em ascensão. É líder da Assembleia. Eu não tenho receio nenhum de dizer isso, que do período que eu convivo com política, eu acho que ele é o melhor deputado que Timon já teve, em todos os sentidos. Disposição, né, de estar na mídia, de estar aliado, de estar como líder e de conseguir recursos para o município. As pessoas dizem que o nosso outro deputado, o deputado Elof, disse que chegou a ser presidente da Assembleia, que chegou a ser secretário, mas eu não acompanhei, né? Quando ele estava na política, eu era muito jovem, eu não tinha noção, igual essas crianças de hoje. Talvez só o Ademar, né? O Ademar Sá. Então, se você tem aqui esse cara em ascensão, e para ter o prefeito, você tem que tirar ele de deputado para ser prefeito. Então, de 2, você vai baixar para 1.
Até porque nós não vamos poder indicar quem vai ficar no lugar dele. Quem vai ficar no lugar dele é o suplente. Então a gente acha que o essencial para a gente, que o ideal para a gente é eleger alguém que não fosse o deputado para preservar esse mandato que está em ascensão. Logo Timon não tem mais, só tem um deputado Rafael da cidade. No momento só. Então o que é ideal? É isso. É o que vai acontecer, é o que vai dar certo, aí a gente só vai poder ver mais para frente, né? Mas o próprio prefeito já disse que gostaria que o deputado terminasse o mandato dele, concluísse o mandato dele como deputado. Dentro desse tema aí, o candidato não sendo escolhido, você e nenhum deputado Rafael, tem algum problema? Existe algum problema com a Dinaí? Muito pelo contrário. Você tem a mesma afinidade? Veste a camisa da Dinaí? Claro, sem problemas. Eu sou soldado. O meu grupo, nós já tivemos aqui um período que disseram o candidato é o Márcio, lembra, né? É o Massá, tá tudo certo. Depois, não, é o Vitor Hugo, não, é o Rafael, não, é o Dinaí. Vai terminar chegando em você. Algumas pessoas torcem por mim, mas isso que eu digo, eu assim, como eu sou aliado do grupo, se tu me perguntares, tu tá preparado, tu te sente preparado? Me sinto. Tu vai ser o candidato? Talvez não. Porque eu vou te dizer uma coisa, eu confio muito, como já falei, da experiência, o tempo e taca. E eu confio muito assim nos desígnios de Deus. Em 2004, eu era presidente da Juventude Socialista. Todo final de semana eu fazia reunião com 80, 100 jovens. Todo final de semana. Colocava lá dentro do PDT e todo mundo empolgado para me ser candidato a vereador. Quando chegou a lista de candidatos a vereador lá no PDT, 2 a mais do que o número de vaga. Aí passaram a caneta no meu nome e na caneta do Ovídio. Vocês lembram do Ovídio, funcionário da CEMAR? Nós dois fomos tirados de lado. E naquele momento, eu fiquei... 2004. Que foi o ano que se elegeu o deputado Alexandre. E eu já achava que ia ser candidato a vereador junto com ele, que ia ser nós dois jovens. 2008, né? E só fui ser candidato em 2008. Porém, naquele momento, eu fiquei assim, poxa, pai, por quê? Eu estou aqui todo sábado, eu ajudo, eu visto a camisa. Ficou decepcionado. Mas eu não tinha condições de ganhar a eleição. E só entendi todo isso sábado depois, todo sábado. Era reunião, a vida política direta, mas essa reunião era só com a juventude. Bem presente. Com 80, 100 todo sábado. Nós não perdíamos, então já estava empolgando. E eu fiquei triste e tudo, mas depois eu vim entender que eu não ganharia a eleição e que poderia se findar a minha carreira política ali. E Deus colocou aquilo ali, né? Escreve certo por linhas tortas, que na hora certa eu tive a oportunidade de ser candidato a vereador e ganhar uma eleição, que me fez... E pela oposição, né? Pela oposição. Eu ganhei, o meu prefeito perdeu e eu passei os 4 anos na oposição. Mas aí, ademais, o que eu estou dizendo, só se frustra quem cria expectativa. A minha vida é para frente, eu vou seguindo ela sempre em frente. Se uma hora chegar uma oportunidade dessa, beleza, se não chegar, e ele disser o candidato é Dinaí, eu estou junto, se disser que é o Vitor Hugo, eu estou junto, se disser que é o Rafael, eu estou junto. A minha visão com o Rafael, primeiro, por conta da proximidade, isso não é inegável, né? O Rafael é meu amigo de infância, o Rafael era só estudante quando eu dei a minha filha para ele ser padrinho. O Rafael é meu culpado, ainda bem que ele era só estudante, nós estávamos na oposição, muito pelo contrário, eu que tinha mandato e ele não, né? Quando ela nasceu, eu tinha mandato e ele não. Quando ela nasceu, não, quando a gente batizando. Deixa eu lhe perguntar uma coisa ainda nesse tema aí. Você acredita numa chapa pura? Acho pouco provável. E a possibilidade da secretária Dinaí Veloso sendo escolhida, dela sair do PDT para o PSB do partido do prefeito, para ser pelo PSB candidato? Você acredita que... Nós nunca tratamos desse assunto, porém eu não acho que seja impossível. Por quê? A legislação eleitoral vai mudando, né? E se ela vai mudando, se a gente vê que dos partidos aliados, os 4 têm um tempo de televisão, e vai lá que o PSB, no lugar do PDT, tem mais tempo, e isso aumenta... Você não sabe como é que vai ser a composição? Como vai ser a composição no futuro, eu não via nada de anormal, até para manutenção de um mandato do grupo, eu não via nada de anormal. Porém, nunca foi tratado, nunca foi discutido. Você cogita também a possibilidade, ela mudando, que aí não ficaria uma chapa para o PSB, e você ser o escolhido pelo PDT a ser vice, você está disposto? Bom, tem torcido também para isso, né? Hoje mesmo eu recebi mensagem dizendo, tem que ser tu ou ela, se tu não for o candidato a prefeito, seu vice. Mas eu estou tranquilo, eu não sei o que vai ser, até porque o nosso grupo nunca me chamou e nem chamou os outros vereadores, nem presidente, para tratar desse assunto diretamente ainda. O que nós estamos tratando? As proporcionais, porque é um modelo totalmente diferente. Na eleição passada, você poder coligar, uma pessoa sozinha do partido faz coligação com outro, tinha a chance de se eleger, hoje não tem mais. Então os partidos têm que estar fortalecidos para fazer. Então vai ter momentos que nós vamos modificar, isso é um jogo de xadrez. Tem um partido forte,
que não tem candidatos, e tem um partido fraco, sem ter, hipoteticamente fraco, sem tempo de televisão, mas que tem candidatos, migra-se para esse partido. Então isso é um jogo de xadrez que a gente vai ter que analisar ele bem para não perdermos nenhuma vaga. Até porque na eleição passada nós tivemos uma briga interna de uma coligação que não aceitou nenhum vereador de mandato, que se o vereador de mandato que era para ter tivesse ido, tinha feito mais um e não mudaria os dois que entraram, porque o de mandato teve mais votos. Nós tínhamos feito 3. Chamado, né? Então ficou com medo, não, só vamos fazer um, só vamos fazer 2, então isso tem que ser colocado no lápis. Aquela coligação do Coca, que foi eleito Tiago, o Raimundo e Juarez. Me surpreendeu, por exemplo, fizeram 3 vereadores, foi bem trabalhada ela. Mas nós erramos na coligação que elegeu o Elber e a vereadora Cláudia. Você tem que tinha a chance de ter ido o vereador atual, o vereador Ivan. Você tem sinalizado claramente aí que o nome está à disposição, né, do grupo e do partido para ser candidato, né? Se for escolhido, o nome está à disposição do partido, né? Eu acho que foi semana passada, não lembro se foi semana passada ou essa semana, eu soube que pelo menos 4 ou 5 vereadores, né, estão num movimento aí nos bastidores pró-Wilma, entendeu? Inclusive uma fonte, né, chegou a ouvir uma ligação naquela região do Pé de Manga ali, da Câmara, dizendo, vamos aqui ligar para fulano, cicrano e beltrano para a gente se reunir e tentar ter um diálogo aí com o prefeito para tentar colocar o Wilma pela experiência, né, pela questão de ser histórico, tem todo um cenário favorável para que ele faça parte dessa chapa, né? E aí essa pessoa teria ligado lá para alguns vereadores, inclusive um deles até é secretário, estão dizendo até que vai voltar para a Câmara, e que essa turma toda aí é pró-Wilma, né? Acho que em torno de 4 ou 5. Essa informação existe, que tem esse movimento, né? E com relação ao não estar à disposição, você já deixou claro aí, mas existe esse movimento? Não, em defesa? não dessa forma, pelo menos eu desconheço. Se tu perguntasse, é uma questão de proximidade, Eu acabei de dizer que além de ver que a reta, o Rafael é o ponto, porque já está na frente, eu tenho uma questão de proximidade com ele. E quando tu é próximo das pessoas, que tu gosta das pessoas, tu quer que aquelas pessoas avancem, né, se desenvolvam, seja na política, na vida pessoal, etc. Então, por conta de eu estar lá junto com os vereadores, de ter sido presidente, de ter muita paciência para ouvir os caras, de não ter dia nem hora, o cara me ligar, eu tô querendo falar contigo, minha casa está aberta, vem cá. Então pode ter essa torcida, isso pode ter, mas assim, conversa mesmo, não. Eu até estranhei quando eu li aquilo ali, não procede, pelo menos até agora eu desconheço isso, sinceramente falando, não estou mentindo não conheço. Já com relação ao Rafael, quando ele é perguntado sobre isso, não sei se do seu conhecimento, ele defende seu nome também. Também, Algumas pessoas lá na Assembleia têm encontrado ele por lá e não, meu nome é o Wilma, né? E parece que quando chega aqui o Wilma, meu nome é o Rafael, né? Mas é porque é o seguinte, se tu já houve rumores que o candidato seria o Márcio. Se tu perguntar lá na saúde para aquelas pessoas mais próximas, tu acha que é o melhor candidato? Cara, o Márcio. Tá próximo. Se tu perguntar lá na secretaria porque quando você convive com a pessoa, há esse envolvimento. E esse envolvimento você vai criando laços, então é mais comum. Se tu perguntar para os vereadores, porque estão todo dia comigo, é claro que eles vão dizer que sou eu, pelo menos a grande maioria, né? Isso. Agora, vereador, historicamente nunca saiu um candidato a vereador da Câmara Municipal para disputar a prefeitura? Pelo menos que o deputado Alexandre saiu e foi candidato a deputado para depois ser candidato a prefeito. Diretamente, eu desconheço. Não se tem registro. Não foi naquela época. Não. Era, pronto, ficou em terceiro lugar, em 2000. Tinha. Ele estava no mandato de vereador e saiu candidato. Aí PSD, ficou, né? acho que era PSD. Ele saiu diretamente, ficou em terceiro lugar. Ficou Chico Leitor, Socorro e Danise. Ele tirou 1.800 e alguma coisa, eu lembro até a votação. Vereador. Chico Leitor teve exatamente 35.774 votos. Vereador, agora eu acho uma pergunta mais forte. Você foi presidente lá por 2 mandatos, 4 anos, né? E hoje, você responde algum processo de improbidade administrativa como presidente ou por alguma coisa lá, como vereador, como político lá e como presidente? Você tem algum processo? Você tem alguma conta que já deu problema? Uma hora boa para você explicar aí, para deixar as claras como foi sua gestão. Não, a nossa gestão, eu fiz ela da forma mais transparente possível. Principalmente a última, né? Foi um enxugamento, aproveitei para enxugar.
Tanto é que eu usei 28 mil reais de material de expediente num ano, tá? Menos de 3 mil por mês. Então foi tudo dentro do planejado, eu fiz um planejamento, eu fazia uma coisa que o vereador era contra. Eu pedia o início do 13º, no início do ano eu pedia para os meus contadores lá da Câmara Assessor, faça o cálculo. Rapaz, dá 300 mil, então nós vamos deixar 25 mil por mês na prefeitura. Nós não vamos tirar esse dinheiro, não vem para o nosso caixa. Que aí eu tinha já dinheiro em caixa, quando dava em junho eu pedia, me dê a diferença. Pagava a primeira parcela do 10º e aí a última em novembro. Do meu conhecimento não, eu acho que eu não respondo por nada de improbidade administrativa ou algo do tipo. Pode ser que... Nem como... Aguarda ainda o julgamento das contas? Já tem alguma? Não, minhas contas ainda não foram julgadas. Foram Estou em julgadas tramitação. achadas. Então, jamais já foram enviados. Inclusive, nesse ano agora, em março, eu fui, se eu não estou enganado, foi o 6º do Maranhão, ou foi o 8º, uma coisa assim, mas entre os que entregaram primeiro, no prazo. O senhor está com sua consciência tranquila? Tranquilo, Aguarda o resultado tranquilo, positivo. aguardo o resultado tranquilo. Uma dúvida sobre essa questão de improbidade administrativa. Pode ser acionado pelo Ministério Público, qualquer cidadão, durante o mandato ou depois? Sim, se eu não estou enganado, sim, durante... Até porque Mas depois só se for do cidadão Tribunal de pode ser Contas. denúncia, né? Denúncia de fato, e do Ministério Público ele pode tomar atitude de tipo Mas isso durante o mandato durante do o presidente, mandato, né? Pode sim. Depois, alguma coisa só se for relacionada à conta. lá, Depois né? de entrega já lá. Aí é outra história. É outra história. Presidente vereador Wilmer Rezende, nos últimos 2 anos, os debates e as discussões ficaram mais acirrados no âmbito do Poder Legislativo timonense. Nesse caso, o senhor atribui isso a quê? E como analisa também o comportamento de alguns vereadores de oposição? Na verdade, isso é um assunto muito importante. Nós conseguimos, através da imaturidade nossa, de quem estava lá há mais tempo, e de quem estava iniciando. De quem estava iniciando, por dar o primeiro tapa, iniciar a briga. De quem estava lá com mais experiência, de reagir. A gente conseguiu tirar a população que até então, quando eu falei do início, estava indo para a Câmara. Estava indo para a Câmara com o intuito de ver alguma coisa positiva, porque esse debate acalorado, essa situação, a população ou não, mas algumas pessoas gostam. Quando o clima lá é mais morno, até algumas pessoas vão embora. Então isso, na minha visão, foi muito negativo para a gente. Nós contribuímos para que a imagem da Câmara Municipal de Timon fosse ruim, como é ruim. Nós já tivemos resultado de pesquisas que é ruim. Já era ruim antes, mas nós conseguimos piorar. Nunca foi boa a visão dos políticos no Brasil, né? Não é da Câmara Municipal. Legislativo. Legislativo municipal, que é o mais próximo, e com isso nós conseguimos afastar. Se eu pudesse voltar atrás, eu tinha chamado meu grupo e tinha dito, meu irmão, faz o que eu estou fazendo agora. O cara está falando? Não responde. Você adotou essa postura? Eu adotei Dar essa o calado postura. como resposta? Porque, Ademar, deixa eu te dizer. Por muitas vezes as pessoas que batem, sem ter algo de mais concreto, efetivo em mãos, cai no descrédito e a população passa a ter uma rejeição. Veja só, se não fosse isso, o que você explica o governo ainda ter hoje quando se faz uma pesquisa, o hipotético candidato está na frente, quando você faz a pergunta, quem ganha a eleição? 62% ainda diz que é o grupo eleitor. Então, essa estratégia que eles usaram não está funcionando. E a nossa, de rebater aquilo, não está funcionando. Todo dia eu recebo informação de secretário, de assessor. Quando não, eu vou lá, Prefeitura Municipal de Timon, na internet, eu vejo ações positivas. Então, eu não me dou mais ao luxo de ficar respondendo aquilo. Eu vou falar do que é positivo, porque ainda assim, uma parte da sociedade timonense quer ouvir coisas positivas. E essa parte que quer ouvir algo positivo, que quer a resolução do problema dele, é maior do que a que quer ver o circo pegar fogo. Então, essa postura que eu adotei, não vi pesquisa, não vi nada de um... Eu chego na minha casa, vou deitar, boto a cabeça no travesseiro e penso, pô, eu estou no caminho certo? Não estou. Então, eu vou mudar. Né? Até eu disse isso no meu discurso da semana passada. E aí você reafirmou o quarto, que foi segunda também agora. Isso, né? Eu falei do pensador Rousseau, que ele disse, só 2 tipos de pessoas não mudam de opinião, os vivos, os tolos e os mortos. Esses 2 não mudam de opinião. Então, tem que mudar, né? Mas eu falo isso mesmo, o grande tema dessa temática
o boom dessa explosão lá na Câmara foi a falta de experiência de quem iniciou e a falta de experiência de quem revidou. Desses 6 anos, né? Já vai para 12 anos lá, né? Não, já vai você. Sim, 10 anos. no ano que vem. É o pior momento? Sim, dos que eu vivi, sim. A gente conseguia, mesmo discordando, conviver em harmonia, tinha mais respeito entre os vereadores. Era um ou outro que uma vez na vida faltava com respeito, a gente se preservava mais. Essa situação de colocar a vida pessoal, de colocar nome de familiar, não existia até então. A gente tentava, mesmo quando um ia lá e fazia, a gente chamava o cara, opa, dá uma maneirada aí, colocar a vida pessoal, tá insatisfeito com a situação, vai pro cara, fala aí da administração e tal, mas não coloca não. Não precisa de citar nomes não, mas através de uma fonte eu soube que você já recebeu aqueles vereadores mais que iam no embate com você já para uma paz, um diálogo, para acabar com certas coisas. Aconteceu isso? Sim, não precisa citar nomes. Eu tenho uma coisa... Nesses últimos dias já chegou uma pessoa. Eu tenho uma vantagem assim, que eu não consigo... Tu vai perguntar, tu esquece? Não. O senhor é rancoroso? Não, nem um pingo. Não sou. Sou capaz ali de terminar um... O cara fala, você viu ali, o cara subia na tribuna para me esculhambar, ele estourava o tempo e eu deixava ele falar, que eu podia cortar o microfone dele, então, não sou rancoroso não. Eu acho que não podemos ser na vida pessoal e muito menos na política. Mas aconteceu isso. Aconteceu, já falo com todo mundo. Eu evito estar muito próximo. Eu sei, porque a convivência não vai ser mais. Não vai ser mais a mesma, mas o respeito eu tenho por todo mundo e você provavelmente nunca mais vai me ver subir na tribuna para responder nada pessoal ou esse tipo de coisa, acusações contra ninguém. É porque esse embate entre governo e oposição, administração, crítica da oposição, a situação é normal de parlamento, a gente assiste eu aí. fui oposição, né? Você Fazia sabe. duras críticas ao governo, mas Agora, preservava a imagem das Quando pessoas. sai da parte administrativa, da crítica administrativa, pessoal, aí complicado. muda. Quer dizer que, não entendi, foram lá fazer... Já soube que teve Isso é bom. um entendimento aí entre alguns aí. Da minha parte, estou sempre... Já recebeu, já teve a paz, aquele negócio da paz, já teve. Bandeira branca aí? Já teve. É sempre bom. E peço para meus aliados, quando eu vejo meus vereadores... O Ademar vai fazer a próxima uma hora pergunta. ou outra se excedendo, eu chamo depois, eu digo, não faz Vou isso. só registrar aqui o... A gente que trabalha com o informação, a gente sabe temos nossas fontes. Sabe primeiro que a gente, rapaz. Só registrar aqui o tempo, a gente já está com 52 minutos, tá Passa andando, rápido, viu? tá andando bem, né? Tá andando bem aqui o programa, o sinal está muito rápido até. E o clima está esquentando. né? Registrar aqui, assim, hoje bateu o recorde de audiência aqui, tem gente já lançando o Ilma aqui para Prefeito, governador. candidato a prefeito, não, governador ainda não, tá bom. Mas para prefeito aqui tem um monte, né? Depois eu vou tentar registrar o nome de cada pessoa. Antes da gente terminar. Antes da gente finalizar, o Ademar vai já fazer a próxima pergunta, mas hoje aqui bateu todos os recordes de audiência de todos os programas que a gente já fez, que a gente está de número 9. Imagine quando a gente conseguir trazer o prefeito para fazer essa entrevista ou ir até o prefeito fazer essa entrevista. Você pode ir como Opa, intermediário. com certeza se ele não está vendo agora, mas tem alguém que está dizendo Pois para ele pronto, como é que o convite tá. tá Ele assiste feito, depois. Eu É, vejo lá que ele O assiste. convite está Assiste feito para o depois, prefeito. ele vem, ele é bom de debate. Sim, ele E gosta. ele está vendo aqui como uma entrevista Ele boa. é tipo, tranquilo, ele é bom de debate. Ele é um cara preparado. Primeiro tem que ter calma, né? Ele é muito calmo, Luciano. Ninguém tira ele de muito sério, calmo. não. Vereador Wilma Rezende, o senhor é um aliado histórico do atual prefeito. O prefeito Luciano Leitor vem sendo bombardeado na imprensa, nas ruas e nas redes sociais, em razão do atraso salarial de servidores terceirizados pela empresa Megaon Soluções, há quem diga que até 5 meses de salários atrasados. O atraso também já se estendeu aos servidores comissionados e aos conselheiros tutelares do município. Diante disso, qual é a sua posição e o senhor tem uma sugestão de solução para o seu amigo prefeito Luciano Leitor resolver essa situação de imediato? Só para reforçar e fazer um registro para ser justo, essa questão de atraso salarial, os últimos 3 prefeitos conseguiram entrar nessa situação que não é boa, né? Então, dentro dessa questão de sugestão, é interessante porque
é como se fosse assim um fato histórico. Final de governo. Pelo menos eu moro aqui desde 99, desde 2000, o Chico assumiu em 2000, não foi? Foi isso. Então desde 2000 para cá isso tem repetido, né? Claro que não é durante todo o mandato de nenhum, né? São finais, geralmente por coincidência final. Todos os 3 foram finais, né, de mandato. Nos últimos anos, né? No último ano. Né? O que você pode dizer isso? Primeiro nós temos que dividir isso em pontos. O primeiro é um modelo administrativo que o nosso país utiliza, né? Essa divisão da receita, que o governo federal fica com a grande parte do recurso, passa de 17% para o estado e aí vai menos para os municípios. O que acontece? Apesar de ser no Brasil, as pessoas vivem no município. É no município que os problemas acontecem. Se é falta de emprego, de saneamento, de saúde, de educação, de segurança, acontece no município. Então, primeiro, nós tínhamos que fazer esse novo modelo de gestão que foi apresentado pelo presidente aí, mas que nunca andou, né, dessa divisão melhor. O segundo problema é que os prefeitos têm sido colocados, principalmente como prefeitos que trabalham em cidades como a nossa, que não tem indústrias de geração de emprego. Nós temos um crescimento no comércio, mas não é um crescimento latente. Até porque o fato de estarmos ao lado de Teresina, isso nos ajuda e nos atrapalha. Você ainda vê timonense atravessando a ponte para comprar uma televisão. Diminuiu muito isso, mas ainda existe, o que enfraquece o comércio local. Porém, pela manhã nós vemos vários timonenses atravessando para trabalhar. Pela manhã. Então loucura, há né? essa ida e volta, essa troca de positivos e negativos. O segundo ponto, os governos municipais, desde 2000, que foi colocada a lei da responsabilidade fiscal, os municípios do porte do nosso só podem utilizar 54% com folha de pagamento. 54%. Para um município que arrecada pouco e que tem muita gente, isso é quase impossível, essa balança. Aí você coloca pela prefeitura, para pagar o cara, você não tem direito nenhum trabalhista. Você não é regido pela CLT. Você tem um contrato que se inicia em janeiro e se termina em dezembro, automaticamente. Tanto é que o prefeito, quando ele sai, termina uma gestão, o cara está exonerado dia 1º, porque ele foi exonerado dia 31 pelo anterior. Isso aqui está na legislação. Aí o que acontece? Se tu deixa para tu pagar pela prefeitura, tu incide o índice de responsabilidade fiscal e o funcionário não tem condições de receber nada de direitos depois, porque está na lei trabalhista. Porque não é regido pela lei trabalhista. Se tu coloca uma empresa terceirizada ou uma cooperativa, tu aumenta os gastos, mas de alguma forma tu dá uma garantia ao teu funcionário, pela lei trabalhista. Então você fica entre a cruz e a espada. E o concurso público? Concurso público é uma grande saída, o nosso prefeito aí é o que mais fez concurso público. Aí, mas mesmo assim, para a gente fazer concurso público, a gente não vai conseguir dar esse retorno de imediato. Até pelo planejamento do concurso, agora são 504 vagas para a educação, né? Então essa conta aí, ela é difícil de fechar. Segundo, não é dúvida e nem fato que seja desconhecido que todos os municípios vêm perdendo recurso. E quando vem perdendo recursos, a gente passa por um momento complicado desse. O que aconteceu? A grande vantagem é que o prefeito sentou para ouvir as opiniões da classe política e, claro, do seu secretariado, que são os técnicos da área. Eu conversei várias e várias vezes com o secretário de administração, com o secretário de finanças, preocupado com essa situação, porque quando você é oposição, você vai lá e ataca. Tá devendo, não sei o que, não sei o que. Mas quando você é aliado, você tem que apresentar soluções e outra coisa, ele corta na carne, porque quem está sofrendo com essa situação são seus amigos. São pessoas que você conhece, são pessoas do seu convívio, que muitas vezes olham para ti e dizem assim, tu não está nem aí, que o teu está bem, tu está recebendo o teu, então você fica numa situação complicada. E nós fizemos um planejamento, e isso procede dessa alternância. Por quê? Porque a gente estava penalizando nesse primeiro momento aquele que mais precisava. Estava atrasando o salário do gari, do motorista e tal. E agora a gente inverteu, pagou-se eles e deu esse do comissionado. Mas agora, dia 30, coloca-se um dia esse do comissionado, que só é um mês dentro do outro, na verdade, né? Está um mês dentro do outro. Então, dia 30 como agora... ele tinha uma tradição de pagar no dia 30, no dia 30 ele ainda tinha mais 5 dias. Isso. Que são 5 dias. Então o senhor acha que O o nosso prefeito tem como reverter isso? Está revertendo. Ainda Ele tem, tá o que revertendo. ainda está atrasado realmente? Agora os comissionados. Só a o gente comissionado? colocou Não mega tem mais no nada curso. de terceirizado atrasado? Do meu conhecimento, não. E a informação que me deu o secretário de administração. Conversei com ele, não, já está em dias, tá? Então a gente
tem que fazer isso. E o outro remédio, que esse é o que é mais amargo, é fazer corte. Porque, olha, imagina só o quanto é difícil para um prefeito chegar e dizer, rapaz, nós vamos ter que cortar. Porque muitas vezes está ali o cara que levantou a bandeira para ele. E você fica numa situação complexa demais. Porque, pô, esse cara ontem estava comigo do meu lado levantando a minha bandeira e hoje ele vai estar desempregado. Num momento complicado como o nosso país passa. Não é fácil. O prefeito pouco dorme. Eu sou amigo dele, eu sei disso. O Luciano dorme 3 horas e meia, 4 por dia. Por conta dessas preocupações também. Esse atraso tem sido em função da queda de receita? Queda de receitas atrapalhou muito o nosso município. O senhor teme um prejuízo político para o prefeito, para o grupo político do governo? Eu acho que a gente colhe um prejuízo político, não tem como fugir disso. Não tem como, isso é natural. Mas, por outro lado, a gente tem tempo para consertar as coisas. E é um sofrimento que a gente vem cortando, corta gasto aqui, economiza ali, né? E para chegar, e às vezes chega no pior que é a demissão, mas infelizmente você demite e coloca em dias, ou não demite e acumula mais meses. Vereador, do remédio menos amargo. Vereador, eu lembro, a gente que acompanha a política e a administração municipal, essas mesmas medidas não chegou aos comissionados, mas de demissão, redução de gratificações, foi feito no ano de 2018, também foi feito, que teve esse problema, não como chegou dessa vez. E chegamos em 2019 com esses mesmos problemas. Você acredita que 2020 não vai ter mais problema? A gente quer resolver isso antes, até porque foi tirado também a gratificação dos comissionados, né? Foi retirado. Mas isso é que eu quero dizer, porque foi feito isso lá atrás, justamente para não acontecer em 2019, e aconteceu novamente. Por que você acha que agora vai resolver fazendo essas mesmas coisas? Cortes, demissões, por que você acha que não vai mais acontecer os atrasos? Existe as sazonalidades, né? No comércio existe a sazonalidade, no inverno vende mais roupa de... Então, na administração pública existe a sazonalidade. Se tu tirar, pode perguntar a quem já foi prefeito, os meses que tu perde mais recursos estão entre junho e o nosso PRO. No final do ano, você vai recebendo algumas parcelas extras e o dinheiro, como ele tem que chegar até dezembro, às vezes ele é aplicado de uma vez. Então, no final do ano, você corrige isso. Foi o que aconteceu. A gente retirou as gratificações, mas já disse para o funcionário, ó, melhora para ti de novo. E a compreensão desse povo tem sido boa ou ruim? Dizer que o cara aceita, gosta ou não gosta, mas a gente tem um grupo muito forte, muito unido, que as pessoas os efetivos entraram participam desse gratificações efetivos? Só se tiver cargo de comissão, se não tiver. Só se for um efetivo comissionário. Senão ele tem direito a adquirir, não pode mexer. Direito a adquirir. Pode mexer. Vereador, mudando para a próxima pergunta, a gente até abordou um pouco desse tema aqui, mas como está na nossa pauta aqui, eu vou fazer. Você está deixando, você tem alguma diferença, algum inimigo pessoal, se tratando de algum colega vereador, do parlamento ou político? Você ficou, durante o tempo, né? Esses quase 12 anos já de vereador, você tem um inimigo, criou um inimigo? Ou... Graças a Deus não. Eu achava engraçado. Só tem adversário? Só adversário. Quando eu estava na oposição, você pode ver que meu comportamento era de oposição, mas eu sempre respeitava as pessoas. Eu nunca passava do limite do razoável. E o presidente viu, ele às vezes não entendia isso. E ele me tirou da sessão 3, 4 vezes. Ele era. Mandava me retirar, disse que eu estava atrapalhando. Então o senhor não é um homem de briga? Não, mas o pior, das pessoas que eu convivi, é uma das pessoas que eu tenho uma amizade muito boa. Não sempre. Mesmo assim, eu não levava porque nada. Era plenária. Era plenária. Com o Biu, com a família dele, o Marcelo, o filho dele, a pessoa que entra em contato comigo pelo celular, que me liga, que me manda mensagem. Dona Francisca da mesma forma. O Márcio, o Marcelo, Violândia, é meu amigo demais. Então eu evito ir pro lado pessoal e a gente então. É porque a cidade também é pequena, que depois todo mundo está se encontrando. Eu garanto uma coisa, que fazer o que eu fazia ali, de ir pro embate individual, eu não vou mais. Você não vai me ver mais. Não resolve, né? Não resolve, a cidade não quer, as pessoas não precisam disso, mas, cara, eu tenho essa vantagem de não guardar ódio, né, rancor, não tenho inimigos, e qualquer um vereador que quiser conversar comigo, a pessoa que eu mais conversei ultimamente, dando conselho, se ele vai ouvir ou não, foi o presidente Elba. E falei isso para ele, que eu estou falando para vocês, Elba. Experiência só vem com 2 coisas. Ou com tempo ou com taca. Então tu te pensa direito, né? Antes de finalizar, a gente já está com uma hora e 3 minutos. Pergunta, né?
mas antes de finalizar, eu vou registrar aqui pelo menos 2 vereadores, eu registrando A aqui. professora Cláudia que tá online. E ela disse que perguntou aqui quando é que vai ser minha vez. É só agendar, Professora Cláudia, pode vir que é bom, viu? O Antunes está dando parabéns pelo programa e eu registro aqui também o vereador Kaique, Kaique também tá ele entrou boa, aqui. né? Eu vou registrar aqui alguns que clicaram em curtir. Edneia Maria, Josiane Mota, Keliane Gideon, Carlos Gomes. Eu vou registrar tudo que eu faço questão de... Porque sem ele não tem programa, né? Mainara Castro, Francileuda Xavier, Frísia Rios, Cassiano Silva, Deusinha Souza, Kátia Cristina, é muita gente, viu? Conceição Chaves, Zé Bringel, Guilherme Bringel, Tanandra Vasconcelos, Tudo tá dando a minha linha de transmissão. Elane Aparecida, Luísio Costa, Maria Neuda, Núbia Maria, Carlos Aurélio, Luzinalva, vice-prefeito de Rodolfo está assistindo, o vice-prefeito, Solange Assunção, Aline Fonseca lá do Parque Alvorada, Alzira Pedrosa, Cristiane Thalia, acho que a pronúncia é Marie Bringel, Melry Bringel, a esposa do Fidel. São Luís, está tendo audiência lá. Isso, Lenilson Santos, Carlene Oliveira, Messias, Fernando, Francisco, Rosiane Vasconcelos, Fernanda Moura, é gente demais, Raquel Castro, Raíssa Araújo, Tiago Bezerra, Janete Souza, o Ramon Pai, né, o Ramonzão, Um abraço. Vicença Rego, Afrânio, Helder Araújo, Tatiana Maria, Josi Santana, Josiélio Nobre, Carlinhos de Jesus, Milagres, Jadeilson, Ana Patrícia, Jandeilson, César Campos, Giovana da Silva Brito, Wilza Dantas, Alice Mota, Jefferson Assunção, Clarice Milena, Davi Rosena, Ayrton Menezes, Ulisses Bernardo, que sempre nos assiste lá do Novo Tempo. É um cativo, né? É cativo esse, Francinaldo Oliveira, França Raízes, Gabriel Oliveira, Gabriel meu filho. Tem muita gente aqui, fora os comentários, né? A maioria aqui é parabenizando, reconhecendo o trabalho na atuação como vereador. Tem batendo no vereador aí? Normal, o Elber tá online também. Ainda o vereador, o Elber está assistindo, tá? A maioria aqui é destacando, assim, eu não consegui identificar até o momento. Besouro, Tá de o Besouro é volta. só elogios aqui, eu não entendo o que é só elogios. Meu amigo. Então, Dudu, A maioria aqui, só para finalizar, Demar, a maioria aqui é reconhecendo o trabalho, né? Fala da questão do caráter, elogiando. Tá aqui também o vice-prefeito, já falou, né? Eu já registrei, a Conceição Chaves. Tá o Devaldo Rega aqui também. Que tá Eu vou registrar aqui, por exemplo, a Conceição Chaves. Eu não estou conseguindo identificar, não sei se conhecem. Sempre observei dentro do PDT, observei. Quando entrou como candidato, eu escolhi porque vi responsabilidade dele como jovem. O Antônio está aqui acompanhando também. E parabenizou essa pessoa aqui. Eu estou lendo o dessa pessoa porque se resume a maioria, grande vereador, dando parabéns. Eu até o momento não identifiquei nenhuma pergunta das pessoas que estão nos assistindo. Outros parabenizando o programa. Tem que dar uma a grande maioria. Também. Eu sou muito claro nas minhas coisas. Entrou uma pessoa aqui e eu sou contra esse negócio de ataque. Entrou um aqui, eu bloqueei. Se entrar 200, eu bloqueio tudo. Porque eu acho que não acrescenta. tem que ter o respeito. Eu nem li, eu fiz só clicar lá e eu bloqueio mesmo. Quem vem acompanhando o programa faço sabe. volta. Quem vem acompanhando o programa desde o início sabe que a gente baixaria que não vai ter nunca, né? Eu bloqueei, não sei nem quem é que está bloqueado aqui. Tem mais alguém para destacar? A diferença a gente tem que resolver na rua. Não É o que eu consegui Laiane ver. Nascimento, Jário Sotério entrou agora. Isso, também. Jário, meu amigo. Era aqui da Longas região, datas. acho, né? É, Pedro ele Patrício. era do Conjunto Boa Vista, ele morava lá. É o Frank Vasconcelos, lá da beira do Rio. Lá do Ney, lá do Ney. É da família do Ney lá. Do Ney, eu tô conseguindo. Eu faço questão sempre de registrar porque sem eles não. E hoje eu tô empolgado aqui porque bateu o recorde de audiência. Que bom. Pode falar. Né? Então significa dizer que o vereador está com a popularidade, né? É, E está credenciado para ir para a rua, né? Ou então ele combinou com o pessoal dele. Os dois. Mas se tivesse alguma coisa contrária que não fosse, aparecer aqui. Porque as pessoas hoje em dia com rede social, infelizmente, está mais para as coisas negativas do que positivas. Mas pelo menos a grande maioria é isso aqui. E o programa está sempre aberto a todos. A professora Cláudia se manifestou. E deixa aqui mais uma vez o convite aqui, né?
O deputado Rafael também, já falei com o deputado, ele disse que vai participar. Acho que ele está deixando a poeira baixar um pouco. Ele disse, não, calma aí que o negócio tá... Tá bem. Eu conversei com ele e disse que vai marcar o dia. Mas a gente, só registrar aqui o tempo, a gente já está com 1h08. Boca Júnior, acho que é time de futebol. É o Carlos. É o Carlos, assessor do A esposa do vereador Antunes, tu registrou a Tereza. Marinete acaba de entrar. Geralmente eu faço isso no meio do programa, mas deixei para fazer no final para a gente pegar um embalo maior das perguntas para que se produzisse mais. Ainda tem pergunta, né? Ainda tem mais uma pergunta aí? Olha aí, vou voltar aqui para ela, porque eu pensei que a Ademar tá rico, não tá. Mas eu posso. Pode fazer. É uma pergunta escorregadia aqui. É a última, né? É a última. Durante o seu primeiro ano de mandato, né, surgiu especulações, né? Isso é natural na política, às vezes demais, em excesso. Política sem especulação não existe. Você conseguiu fazer lá um trabalho, mesmo sendo um vereador de oposição, e o Ademar até usou um nome não diminuindo o Ademar. Hoje, não foi ontem, quando a gente se reuniu para fazer a pauta do programa, a gente começou a falar o Ademar, eu lembro daquele meninote lá mesmo, quando ele entrou. Era empolgado, chegava cedo. Na sessão da Câmara, né? E aí, ainda não se assumir. Né? Mas naquela época muito empolgado e uma oposição. Hoje o tempo vai indo, foi gestor, aí você disse, ele nunca foi besta, né? Mas estava ali tranquilo, na discussão de pauta lá, o Ademar tocou nesse rapaz, já está no terceiro. Então na época era assim, se destacava que às vezes como opositor você tem o governo também não é fácil. Não tinha isso, né, de candidato não é fácil, vereadores jovens. Não é fácil ser governo, né? Não é tão fácil ser governo. Mas pior é ser oposição. Se destacou, né, em alguns embates, chegou a registrar a questão do vereador Biú, que quase chegou a pedir para sair, alguma coisa desse sentido, que são coisas que acontecem no plenário. Mas dentro dessa empolgação toda, na época, houve uma especulação de uma aproximação com a professora Socorro, né, de um diálogo e tal. A primeira pergunta, se houve convite e se aquela votação na época do empréstimo gerou uma certa polêmica, quem acompanha, né, dentro do grupo, alguns mais radicais, acho que chegaram ali, né, aproximar para fazer determinados questionamentos. Então, primeiro, a questão, se houve convite, se manteve esse diálogo na questão do convite, e a outra, explicar um pouco sobre esse projeto. Era um empréstimo, na verdade, né? Explica essas duas situações. Primeiro, para ser sincero para vocês, eu nunca perguntei isso para a professora Socorro, mas eu vou perguntar para ela, porque veio o interlocutor, que ao tempo era secretário, me procurar. Ele falou que tinha intenção de conversar e tal, que via a minha posição, que acha que eu poderia ser útil ajudando o governo por conta de ser o vereador jovem, estar ali na oposição e tal, mas eu de logo disse, eu não tenho interesse, não por questões individuais, de diferença contra ela, contra o marido, contra ninguém, porque eu comecei minha história num grupo e pretendo seguir nela, então não dei muita margem para tipo, o que é que tem lá, o que pode me oferecer, Então houve o convite. Houve o convite, eu vou perguntar isso para ela depois. Houve o convite do secretário. Do secretário, de uma aproximação, não me dizendo assim, tu vai ter isso ou aquilo, não, porque também eu disse, não tenho interesse, se mandou, obrigado. Se elegeu para ficar na oposição. Eu tive um candidato a prefeito e vou continuar o meu mandato com ele. Esse foi um ponto. O outro ponto foi o empréstimo, a questão do empréstimo, você votou a favor, né? A Prefeitura de Timon, no ano de 2012, todos nós sabemos aqui que nós estávamos passando uma dificuldade, salários atrasados, o governo passava uma dificuldade. E foi colocado um empréstimo para a cidade de Timon no valor de 10 milhões. Depois eles nem conseguiram contrair esse empréstimo. E foi colocado esse empréstimo e eu votei a favor. E nisso, na primeira reunião que nós tivemos que eu entro no meu partido, um cabo histórico lá, que eu gosto muito dele, claro, pela defesa que ele tem do partido, de 30 e tantos anos, do grupo, com a mesma camisa, então isso é pouco visto. E é das pessoas que eu tenho admiração por conta disso. Chegou, rapaz, tu tá ficando doido, eles vão pegar esse dinheiro e vão fazer isso, é ano de eleição, não sei o quê, tu não podia votar, não sei o quê, se o partido soubesse, tinha dado a recomendação. E eu pacientemente deixei ele falar. Quando ele terminou, disse, eu entendo tudo isso que você me falou, também me veio à cabeça. Mas eu não posso ver o meu irmão timonense com salário atrasado e eu podendo ajudar a resolver a situação.
causar um risco de não resolver o problema dele. O meu tá lá, eu estou recebendo todo dia 20, o dele. Então, nisso que eu pensei, essa eleição a gente vai ganhar ela, ele pegando esse empréstimo sem pegar. Porque a gente acompanhava a sessão política que estava, o prefeito Luciano, então não tinha risco. Pesquisas, né? As pesquisas indicavam, tinha muito acesso às pesquisas. Ele estava no mandato Foi em deputado estadual. 2012. 12. Esse foi exatamente em junho, foi colocado esse projeto. Foi em junho. Eu votei a favor por conta disso, de imaginar que ainda poderia. Foi aprovado o dinheiro? Não chegou a contrair. Aí entre a prefeitura e a Caixa não houve empréstimo. Mas a Câmara aprovou. Chegou a aprovar. Aprovou, sim. Lembra o valor? E 10 milhões. De fato, não se concretizou. Não se contraiu o empréstimo. Mas, de alguma forma, eu na minha consciência dizia para me votar a favor. Então, Ludovico, sem mais Não, nada. vamos Caso saber, ele. Né? Vamos saber se ele tem alguma coisa que Caso a gente tenha deixado de perguntar, é natural que isso aconteça. Às vezes você quer dizer alguma coisa que o seu mandato. Algum recado. Né? O que você está da administração também, você tem alguma coisa, alguma obra, alguma coisa, algum projeto. O que você queira dizer aí da administração. Tá? O senhor exige pressa do prefeito Luciano para definir rápido essa situação? Mas fizeram uma pergunta bem aqui que a gente tem que. O Ítalo Roma, a gente tem que atender aqui. Várias vezes. O vereador Wilmar Rezende teria peso político e força para sair candidato a prefeito de forma independente, ou o Wilmar é um aliado do grupo eleitor sob todas as circunstâncias? Sou um aliado do grupo sob todas as circunstâncias. Teria condições de sair candidato a prefeito, não sei se ganharia, né? Isso longe do grupo. Tem o direito político. O direito político eu teria, mudar de partido primeiro, né? É. Mas eu não tenho interesse, não. Eu sou aliado do grupo, realmente. Eu venho demonstrando isso há muito tempo. Não precisa dizer isso para ninguém. Não preciso, porque as minhas ações têm demonstrado que eu sou aliado. Mas para ganhar uma eleição em Timon, se fosse eu e o Wilmar Rezende saindo agora do grupo político e sendo candidato a prefeito, eu não teria condições, nesse instante, de ganhar uma eleição. Hoje não. Vou fazer uma pergunta aqui, assim, a opinião sua. Qual o maior acerto e o maior erro da administração do prefeito Luciano Leitor? Acho que o maior acerto foi a educação. Eu acho que não se desenvolve um município, estado, um país sem educação. Eu acho que a estruturação, na verdade, da educação, essa situação de colocar o filho do pobre para receber uma farda, com a escola climatizada, uma merenda, da fardamento sim, merenda, o professor está lá recebendo em dias, está estimulado a dar aula, tanto é que os índices de educação nunca Timon tinha conseguido alcançar os índices do IDEB, e agora nós conseguimos, né? Então acho que a maior vitória nossa foi da educação. Tem a parte estrutural, claro, que eu estou falando de infraestrutura do município, de saúde, tudo, mas a educação é o principal. Se não for através da educação, não muda. Isso foi. E dos piores erros, eu acho que agora, nesse momento, com essa perca de receita, a gente atrasou esses meses, mas que já foi corrigido nesse último mês. Eu pensei que você ia responder do erro a questão, o tratamento político, que eu acho que o prefeito Luciano parece que ele não tem assim com a Câmara, não tem muito diálogo com a Câmara. Eu não sei no tempo que você era presidente, mas agora a gente vê assim que parece que ele um distanciamento da Câmara. Recentemente o presidente Welber esteve com ele, mas já depois de muito tumulto, a Câmara usando muito acirrado. Eu pensei que você ia responder a questão política. Quem conhece o prefeito Luciano sabe que ele é uma pessoa cordial, ele é muito cordial com as pessoas, ele é muito tranquilo, ele não sai do sério. Essa questão política, por exemplo, a gente se reúne e não tira foto. Uma coisa que todo mundo faz, entendeu? Você vê o senador Everton, por exemplo, um homem da mídia social, ele encontrou com um vereador, com qualquer pessoa que tira foto e coloca. Tive hoje com não sei quem, com o prefeito Luciano, não. Já tive com ele essa semana. É reservado. Ele é mais reservado. Mas o prefeito tem aparecendo muito, eu já não percebi. Em ações do governo. Ações do governo. A gente viu ele cortando cabelo. Mas é assim, muito mais ações do governo. No dia a dia dele, você pode prestar atenção que ele é mais reservado. E eu acho que ele, até numa hipótese, por exemplo, se eu fui falar com ele e ele colocou a foto comigo, o outro fica lá, não me atendeu. Mas ele atende. Essa parte essa aí semana é uma eu já questão conversei com estratégica, ele. né? Essa parte é a questão mais estratégica. Vereador Wilmar Rezende, para acabar o suspense, o senhor defende que o prefeito faça logo a indicação, o lançamento do nome que será o sucessor dele? Antes de responder, dentro disso aqui, ele já falou em algum prazo? Não.
Ademar, quando você vai conversar com o Luciano, ele repete muito uma frase que ele diz assim, cada dia com sua agonia. Então, uma coisa de cada vez. Eu acho que o que nós temos nosso favorável é as pesquisas que ele tem de um nome, de um grupo consolidado, de um grupo que mantém hoje de 35% a 40% dos votos de timão, independente do candidato. Então, isso está uma margem de negociação. Você falou em pesquisa, como é que está a aprovação do governo hoje? A aprovação do governo nos últimos meses, de todo o tempo, foi a pior que eu vi, né? A pesquisa, ela chegava quase... Nesse momento também, né? Quase, se eu não estou enganado, não lembro o número exato, mas foi a pior. Mas você acredita que vai melhorar agora? Sim. É possível inverter, né? Claro. Porque é o seguinte, quando você faz a pergunta, que a população acha que isso é cristalizado, que ele tem de 35% a 40% dos votos válidos. 62% acha que ele ganha a eleição. 28% já queria que fosse o Rafael de cara. Você acha que então, o nome Leitor pode prejudicar? Eu acho que não. É porque é o seguinte, o nome Leitor, ele pode prejudicar O prefeito citou isso na entrevista na Belo Norte. pelo fato da permanência. Então a gente vai dizer a oligarquia, não sei o que e tal. O Rafael Leitor, ao tempo que tem Rafael Leitor, por ele ser deputado por tudo, o nome cresce. Por ele ser leitor, aí vai aquela variação de altos e baixos. Mas na minha visão, eu vi as pesquisas quando estava aquela briga de Edvar e Tales. E o Tales tinha 42% de rejeição e o Edvar só 18%. E o Tales conversava muito comigo, nós somos amigos até hoje, me dou muito bem com o Tales. E ele perguntava, Wilma, o que tu acha? Tal? O que tuas pesquisas dizem? Que tu olha lá, eu digo, Tales, é o seguinte, essa rejeição tem um pouquinho de Joaquim, pelo sobrenome, mas ela tem muito mais de governo. Na hora que o Edvar disser a Socorro, disser que o Edvar é o candidato, essa rejeição vai de imediato. E foi o que aconteceu. Quando a Socorro disse que era Edvar, 15 dias depois a gente fez uma pesquisa, ele estava com 40 e tanto, ele subiu quase 25% de rejeição. Então, a rejeição que o nosso grupo vai ter é a rejeição do governo, que é o desgaste do governo, que é natural. Por estarmos há quase 8 anos na frente de uma prefeitura. Então isso não tem uma receita para curar. Mas para mim, na minha visão, quanto mais o candidato for preparado, for articulado... Mas qualquer que seja o nome que seja escolhido, você acredita que essa vai ser a eleição mais difícil para o grupo eleitor? Ou você acredita que vai ser... Porque na outra foi 20 mil votos a diferença, a outra 10 mil votos. Né, a diferença vem baixando. Né? E o que você acha? Acha que pode ser a eleição mais difícil para o grupo eleitor? É isso que é um ponto que tem que ser analisado friamente. Quanto mais tempo no governo você fica, mais rejeição você acumula. Então isso é um processo natural. Mesmo o governo estando bem avaliado, mais rejeição por conta do tempo. Então eu acho que a gente ganha a eleição e que com o nome do candidato, o candidato com o nome... Claro que isso é natural, melhor ou pior, vai ser mais fácil ou mais difícil. Qual o candidato que você vê mais difícil hoje da oposição para disputar com o seu grupo? Assim, um nome, você acha que esse nome poderia causar bastante dificuldade, mesmo você acreditando na vitória do grupo? Mesmo acreditando na vitória do meu grupo, porque as pesquisas mostram que o candidato mais difícil seria o deputado Alexandre. Ele fica em segundo lugar. O senhor acredita na união da oposição? O grupo do governo teme a união da oposição? Se você acredita e se vocês temem? Acreditar eu não acredito não, mas temer também não. Pô, deixa eu te dizer. Em janeiro de 2016, o deputado Alexandre, porque a gente passa há mais tempo na política, você vai vendo que às vezes o óbvio não é o que é correto, né? O deputado Alexandre tinha quase 20% de intenção de votos, na frente do Luciano. Há um ano da eleição. Em janeiro ainda. Em janeiro de 2016 ele ainda tinha. Aí o que a oposição pensou? Se o Alexandre tem intenção de voto e a Socorro tem grupo, junta os dois, e não foi é a receita para ganhar a eleição. Só que quando ela veio, ela trouxe a rejeição. E aí foi o que fizeram perder a eleição. Essa união, ela tem que saber, né, se ela é favorável, se ela é negativa, por conta de como vai estar a visão da sociedade sobre a política municipal mais próxima à eleição. Já que você disse que não acredita na união, você acredita que... Quantos candidatos você acredita? Vai ter o candidato do grupo eleitor, você acredita que já tem mais quantos candidatos? No mínimo mais 3. Porque pela questão de sobrevivência. Presta atenção. Eu estou dando uma análise, minha visão. A prefeita Socorro. Se ela não sair candidata a prefeita, ela termina de acabar com o grupo político dela.
vai ficar na lembrança. O Jaconias hoje tenta construir um grupo político. Se ele não for candidato a prefeito, para ser candidato a deputado, para ser candidato a prefeito, ele não constrói um grupo político. Porque eu sou vereador, eu tenho um grupo político, Então, só que é pequeno. Você já citou aí pelo menos 3. Que se, E o quarto? O quarto, eu acredito que o deputado Alexandre é candidato. Ele está esperando o desenvolver quem será o nosso candidato para ele lançar o nome dele ou não. Eu acredito também. O senhor desejaria uma chapa entre Rafael Leitor e Alexandre Almeida? Eu acho pouco provável. Pouco provável. Muito pouco provável que o nosso grupo fizesse. Quer dizer, a chapa disputando os dois, claro. Ah, disputando? Eu acredito que é viável a candidatura Seria da uma Alexandre. disputa muito para a cidade, muito... Estamos sentindo falta daqueles debates deles na Assembleia, agora na TV, programa eleitoral, mas é muita coisa, vai rolar, muita água. Já perto aqui do final, Certo. e nós vamos finalizar, que às vezes eu sou pressão dos dois aqui, hoje eu estou na Tá rede na aqui, estou pressão? falando menos, né? Estou Certo. deixando os dois aí, estão Não, criando estamos vários encerrando. cenários, eles já fecharam esse cenário quase tudo. Não, porque às vezes a gente- ele solta aqui que ele é o candidato, É. sei que Mas não conseguiram não, isso aí. Não. Já está com 1 minuto e 25, né? E aqui se o for... vereador Ramon Júnior. Vamos já finalizar, vou registrar mesmo que eu tinha esquecido o Ramon Júnior, agradecer o Galo que está transmitindo direto ao vivo pela rádio dele, né? E uma pergunta polêmica para o final, o Zé dos Santos, que é o Oliveira lá do Parque Alvorada, né? Sim, conheço. Um Finali- abraço, Oliveira. Antes de passar a palavra final e responder aqui, ele diz aqui que às vezes a gente não pergunta, o cara pensa que a gente está podando, né? Isso aí acontece muito. Tendo Mas eu respeito, vou ler ele porque está fala. registrado aqui, né? Claro. Ele diz assim, Chico Leitor sempre criticou o Sarney por ser uma oligarquia. O que o vereador Wilma acha do Chico Leitor ter implantado uma oligarquia em Timon? Tá aqui mesmo. Oligarquia do bem. Oliveira- Que tido resultados. Ele respondeu, Oliveira. Diz que é uma oligarquia do bem Tem tido com resultados. resultados, né? Um abraço, Oliveira. Obrigado pela participação. Aqui, a Márcia, a Márcia É Prado, pré-candidata, né? se Eu acho que filiou agora, é se filiou no pré-candidata. PDT. Ela está aqui, ela escreveu um texto aqui um pouco longo, né? Mas eu acho que ela está Professora, eu respondendo. acho de escrever. Grande abraço a Ela está Márcia Prado, minha respondendo, acho que o amiga. Oliveira, né? Acho que o que ela quis falar é com relação ao Oliveira, né? A Márcia Prado, que é casada com um amigo meu, jornalista. Isso, jornalista. eu acho que Uma professora e um jornalista, texto grande, hábito de escrever. ela respondeu um texto aqui, não vai ter como ler. A gente Um abraço, vai- Márcia, não tem como ler, mas... E aí ela disse que está assistindo, mandou um abraço, né, para todo mundo aqui, Tá. citou cada um. Produtor também, Danilo É. aqui. Danilo Assunção tá de produtor. Mandou um abraço para Dinay Veloso também, para o prefeito. Isso, Ela deixou o qualidade. deputado e tudo. Está aqui registrado, Márcia. E obrigado pela audiência. Nós vamos finalizar, antes de finalizar, deixar a As palavra. considerações finais para você. Certo, finais, eu, né? eu, assim, eu queria O senhor agradecer considera todas vocês. as respostas? Eu acho que sim, né? Foi boa? Teve alguma pressão? Não, foi muito bom. Deputado a entrevista. Rafael, prefeito, Chico Leitor, pode vir que tá Tudo tranquilo. Estamos aqui como o apresentador da TV aí, o Mariano, que termina a entrevista, ele pergunta, doeu, né? Eu lembrei dessa frase. Doeu não. Eu lembrei, mas não quis fazer. Foi tranquilo, não, tranquilo, Eduardo. Eu queria muito era agradecer vocês por essa oportunidade, né? De estar aqui fazendo essas perguntas. Isso é importante demais pra gente. Primeiro a população saber o que a gente pensa e depois a gente saber o que a população pensa. Acho que essa é a receita. Agradecer a Deus, minha família, né? Pela oportunidade que eu tenho de estar no mandato de vereador pelo terceiro mandato. Me esforço muito para fazer valer o meu mandato, eu ando muito, pode ter um cabo também para empatar comigo, mas para me ganhar, tanto que eu ando, que eu atendo, que eu vou, que eu converso, para tentar dar o retorno necessário para a população, até porque eu gosto, né, de fazer política, eu gosto, é uma coisa que eu gosto. E dizer que nós estamos aqui com um sentimento que a Câmara Municipal possa se entender melhor, que a gente possa encaminhar as coisas melhores do município, que eu sempre dei esse exemplo, que o Ceará era o estado mais pobre da federação, quando a classe política se uniu pelo Ceará e que no momento exato das eleições ele se divide, cada um para o seu canto, o estado desenvolveu. Então isso que eu espero aqui no Maranhão, espero no país inclusive, não votei no atual presidente, mas torço para que ele faça um bom mandato. Faço as críticas que acho que sejam necessárias a ele, assim como tem o direito, a população tem o direito de me criticar. Então, no mais, eu queria desejar assim, boa noite para todos os timonenses,
dizer que nós estamos na Câmara todo santo dia, eu vou à Câmara, todo santo dia. E que nas sessões eu sou Sou ainda tenho um testemunha, hábito, quando eu passo por lá, eu lhe vejo. e tenho o hábito de chegar cedo também para que atenda mais pessoas até começar a sessão. E que estou aberto aí através do meu Facebook, vocês viram aí transmitindo também, pode mandar sugestões, perguntas, etc, Instagram e colaborações com a gente, que nós estamos aptos a responder e a dar o retorno necessário. Só finalizar aqui, a Aline está fazendo uma observação com relação que tem hora que aparece só nós três. O meu filho Gabriel ainda agora registrou isso, mas na verdade, Aline, é uma questão Às de vezes internet, né? Dá uma O caída, meu filho alguma coisa. está monitorando a gente aqui, ele Configuração fica. de aparelho. Alguma configuração, viu, Aline? Mas assim, tá tudo ok. É a Aline que do Parque Alvorada? É a Aline do Parque Alvorada. Um abraço, Aline. Ela tá registrando aqui que às vezes aparece. Para mim mesmo aqui, mas isso aqui é aparelho, entendeu? Mas se você olhar, tá todo mundo aqui na tela, entendeu? Configurar também, né? Tem hora que eu acho que oscila, eu acho que é problema de internet. Meu filho observou isso, mas depois Mas ele não é, fez no contato. geral, não é. É. Nós já tem três telespectadores. O Luiz Bernardo tá dizendo aí, ó, no Tá. momento eu bloqueio. Tá tudo. Pois é, isso é uma oscilação. Então agradecer primeiro Um abraço ao Ulisses também, que eu tive o prazer de conhecer, né? Ulisses Bernardo. Um ativista político. E agradecer primeiro aqui a dona da casa, né? Sem ela a gente não passava daquele portão Sem ali. ela, nem eu entrava nesse E vamos portal. finalizar ligeiro que eu tô Agradecendo sentindo que a ela doutora tá. Patrícia Miguel, né? Isso, ela tá cansada ali. Dá um boa noite. Então vamos continuar. Tá Dá um bom. boa noite. Obrigado, boa noite, finalizando. Boa noite, Timão. Um Passa abraço aí. aí a Deixa todos o meu abraço vocês. aqui, agradecendo também ao Danilo Assunção, que Isso. colaborou Assim, incansavelmente. técnico, É. né? Passou no estágio. Eu até disse, passou, é o nosso Joaquim de hoje aqui, viu? Agradecer a todos que participaram. Eu e o Ludwig primeiro fizemos o convite. De ponta, entendeu? Fomos muito bem recebidos no espaço. O Wilma sabe da amizade que a gente tem, independente de qualquer coisa, de passado político, Jogaram peteca jogo, juntos, né? Era bola. bola, colégio. Independente de qualquer coisa, a gente mantém uma amizade, um respeito. Na hora. E agradecer a todos e até E a o próxima Galo? quinta-feira. Queremos, a professora Cláudia já pediu para participar, que a gente quer trazer o prefeito, trazer Chico Leitor, Todo mundo em Alexandre, qualquer o Jaconia, todos os pré-candidatos daqui para lá, vai ter muita A audiência oportunidade. Depois do Eleitor. eleitoral, começar os debates, Isso, né? é. Mas seria... E finalizar aqui agradecendo ao Galo, né? O Galo tem Galo. sido um parceiro, né? Polêmico, como sempre. Tem um Mas- negócio da Mariquinha Maricota mas aqui. obrigado, Galo. A cidade está toda ouvindo porque ele tem audiência. Quem tem audiência é o É o Galo Galo. nas manhãs. Por falar nisso, Ludwig, todo mundo aqui, já existe espectadores pedindo o Chico Leitor. Viu? Rapaz, aí é audiência. Aí é Vai audiência. time, Pra né? onde ele É vai, é só tomar um audiência. maracujá no dia Ele tá tranquilo, ele é preparado, experiente. Boa noite a todos. Obrigado. Um grande abraço, gente. até quinta. Valeu.